Senhor nosso Deus, a Tua palavra está diante de nós e nós louvamos-Te, viemos aqui para Te agradecer, para Te louvar, para Te elogiar, Tu que és digno, sim, a pessoa mais digna, o objeto mais digno do nosso louvor é o Teu caráter, é a Tua glória, aquilo que nós podemos perceber de Ti. Obrigado, ó Deus, porque nos podemos reunir neste lugar para Te louvar, para expressar a nossa alegria, a nossa gratidão, a nossa adoração, porque Tu cuidaste tão bem de nós. Obrigado, ó Deus, porque Tu te compadeces de nós, vês as nossas aflições, as nossas dores, Tu conheces as nossas necessidades e Tu vens ao nosso encontro para nos ajudar, para nos ensinar. Tu conheces as nossas lutas e por isso, ó Pai, agora que vamos ler sobre uma das maiores lutas, talvez a maior que nós enfrentamos contra o pecado, nossa carne, o nosso corpo, que abriga esta natureza. Nós pedimos, ó Deus, que Tu nos ensines, que nos guies na verdade da Tua palavra. Rogamos o Teu auxílio para entender e poder viver, aplicar, praticar aquilo que Tu queres que vivamos e pratiquemos. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos ler a partir do versículo 16, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Olhando para os versículos, um pouco olhando para trás, o que esta porção nos traz, mas vem num contexto de falar de liberdade. Esta carta fala de liberdade e a liberdade que Jesus dá foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e esta é uma mensagem: ser livre, viva a liberdade que Cristo dá. E essa é a mensagem de Gálatas. Não tentes voltar atrás, voltar à escravidão, ao tempo de estar debaixo do jugo da lei e de auxílio humano. Viva a liberdade, mas não uses a liberdade para dar ocasião à carne. E é nesta sequência que vem esta expressão da luta da carne com o Espírito. E é uma das situações em que fica bem evidente a carne a ter espaço, é quando, como lemos no versículo 15, começam a surgir conflitos entre pessoas que se deveriam estar a ajudar, a amar, mas começam-se a devorar umas às outras, a criticar de forma tão cruel, a fazerem mal umas às outras e a se destruírem mutuamente. E o versículo 16 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis às concupiscências, ou à concupiscência, ao desejo da carne, porque a carne tem desejos muito fortes e há por isso uma luta entre o Espírito e a carne. Eles são opostos entre si. E depois então vem o que é uma evidência do Espírito, que é o fruto do Espírito, a partir do versículo 22. E temos esta expressão que aparece aí: andai no Espírito. Que o comportamento seja governado pelo Espírito, isto é, pelo dom que Deus concedeu. O Espírito foi dado como um dom de Deus. E no capítulo 3, se puderem voltar lá ao capítulo 3, versículos 2 e 5, nós lemos que porque a palavra de Deus foi pregada, o Evangelho foi pregado, foi anunciado, e por isso o Espírito é concedido. Recebestes o Espírito pela pregação da fé. Essa é a evidência. O versículo 5 diz, do capítulo 3, aquele que vos concede o Espírito faz pela pregação da fé. É uma pergunta, mas traz a resposta nessa pergunta. A evidência é essa: é pela pregação da fé. Quando o Evangelho é pregado, é anunciado, é assim que nós recebemos o Espírito, para poder andar no Espírito e assim vencer os desejos, as concupiscências, esse desejo forte da nossa natureza, esse desejo da carne. Se seguirem a direção do Espírito, a orientação, esse ensino do Espírito, jamais sereis dominados pela natureza pecaminosa, considerada como o âmago e veículo dos desejos pecaminosos. Portanto, esta natureza humana que nós temos é ela que leva estes desejos, nós já vamos ver outros textos que trazem essa mesma ideia. Querem dominar a nossa vontade, esses desejos.
Mas podem abrir em Romanos 8, no versículo 1. É um texto paralelo que fala desta mesma tensão e desta mesma luta. Começa por descrever a vitória, a liberdade que há em Cristo por sermos de Jesus. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne. Algumas versões, nem todas as versões trazem esta ideia, mas se os irmãos têm a possibilidade de comparar com outras traduções, especialmente em inglês, se procurarem outras versões, traduções da Bíblia em inglês, mas há algumas versões em português, a corrigida traz esta segunda frase, esta segunda parte do versículo 1. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é uma evidência de alguém que está livre em Cristo. Não anda segundo os desejos da carne. Não faz a vontade do corpo, aquela vontade pecaminosa, aquela vontade que desagrada a Deus. Mas sim, procura andar segundo o Espírito, andar no Espírito. Então depois vem a explicação do Evangelho, versículo 2. A lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Esta é a mensagem do Evangelho. A mensagem da cruz é esta, a condenação do pecado, é Deus a vencer o pecado em Cristo na cruz. É por isso que nós cantamos esta mensagem, celebramos regularmente. Precisamos lembrar que a grande vitória, a vitória que nós temos nesta luta contra o pecado, é Jesus que dá. Foi Ele que a conquistou na cruz. O seu poder que Ele mostrou e exerceu, Deus exerceu esse poder ressuscitando Jesus dos mortos, mostrando essa vitória, mostrando o seu amor, a sua dádiva sacrificial, a redenção que há em Jesus, o seu sangue puro, sem mácula, sem pecado, foi derramado. Ele que não tinha pecado, mas assumiu uma carne que podia sentir os efeitos do pecado. Versículo 4 de Romanos 8. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ainda o versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E eu gostaria de usar algum tempo então para falarmos sobre essas coisas do Espírito, essas coisas de Deus. É uma expressão que aparece na Bíblia algumas vezes e nós podemos então ver algumas passagens. Podem abrir em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 11. Tem essa expressão aí no meio do versículo, as coisas de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 11. As coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Mais à frente o versículo 14, 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus. Uma outra passagem importante para falarmos das coisas de Deus, não aparece esta expressão coisas de Deus, coisas do Espírito, mas em Colossenses 3, versículo 1 e 2 diz: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se é verdade que têm uma vida nova, isso acontece quando ouve o Evangelho, ouve a pregação da fé e nasce de novo e é livre do pecado e da condenação do pecado, então tem uma nova vida, uma vida com Jesus. Se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, que é sinónimo das coisas do Espírito, das coisas de Deus. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Isto é andar no Espírito. Isto é pensar nas coisas do Espírito, nas coisas de Deus. É assim que nós lutamos contra a carne, é andando no Espírito, é lutando e fazendo, procurando fazer a vontade de Deus, buscando as coisas dele. Versículo 12 traz de uma forma bem prática como é que andamos no Espírito. Uma outra linguagem, mas andar no Espírito é revestirmos-nos como eleitos de Deus, santos e amados. E nós já vamos ver, não hoje,
mas em breve vamos ver os versículos 22 e 23 de Gálatas 5. Mas vamos ver esse paralelo: ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, perdoando-nos uns aos outros, como está aí no versículo 13. O amor, que deve estar acima de tudo, como aquilo que nos une, como nos liga. Versículo 14. A paz de Cristo aparece aí no versículo 15 de Colossenses 3. Que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, a pregação da fé. Que ela habite ricamente, porque está associado a andar no Espírito. Para vencer a carne é preciso ter o Espírito, andar no Espírito. Que a palavra do Espírito habite ricamente em nós, que as coisas lá do alto, as coisas de Deus, que as coisas do Espírito encham a nossa mente, o nosso ser. Nós precisamos destas coisas. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros, mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. É por isso que nós vimos a este lugar, para louvar a Deus, cantar a Deus, expressar gratidão, dar motivos, mostrar à igreja: estou alegre porque, estou grato a Deus porque. E nós damos testemunho, nós cantamos, porque queremos andar no Espírito. Andai no Espírito. Buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas de Deus. Buscai as coisas do Espírito. São estas as coisas do Espírito. O fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Isto é andar no Espírito. Pelo poder do Espírito Santo, os crentes podem vencer os desejos da carne que os ameaçam constantemente. É uma luta que não para. Mas é pelo poder do Espírito Santo que os crentes podem vencer os desejos da carne, que são uma ameaça constante. Constantemente nós estamos a ser ameaçados pela carne, pela natureza humana pecaminosa, por esses desejos egoístas. Nós já vamos ver uma lista deles. Precisamos lembrar que a carne é inimiga do Espírito, ela é adversária. O versículo 17 diz isso claramente: a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Uma outra passagem paralela importante, se puderem anotar ou abrir, Romanos capítulo 7, versículos 15 a 17. A mesma ideia que nós lemos no versículo 17, Gálatas 5, quando descreve essa luta da carne contra o Espírito contra a carne, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Nós vemos essa mesma ideia repetida por Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 15. Ele diz: eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Esta é uma descrição de como a carne atua dentro de nós. E Paulo estava bem consciente dessa luta interna. E nós precisamos estar conscientes também. Saber que isso existe dentro de nós. Existe algo que desagrada terrivelmente, profundamente a Deus. Algo que para Deus é abominação. Ele chama de abominação. Ele odeia esse tipo de atitude e de comportamento. A verdadeira liberdade espiritual consiste em vencer os impulsos pecaminosos da natureza humana por meio do controlo do Espírito Santo. Isso é que é liberdade. Liberdade é poder dizer não a esses impulsos pecaminosos. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Nós lemos no versículo 18. Ser guiado pelo Espírito, andar no Espírito, ouvir as coisas, buscar as coisas do Espírito. A escolha pelo controlo do Espírito, em lugar do controlo da carne, capacita o crente a triunfar sobre o pecado e sobre a lei. A pessoa não salva, a pessoa perdida, aquele que não é crente, aquele que não deu ouvidos à pregação da fé, por isso o Espírito não está nele, o Espírito de Deus.
não sabe nada desta batalha, porque o Espírito não está lá, nem sequer existe esta batalha dentro dele. É o Espírito que faz com que esta batalha aconteça. É o Espírito em nós que usa a nossa consciência, que usa a nossa memória, que usa os nossos sentidos, inclusive. Usa o nosso corpo. O Espírito usa o nosso corpo para que esta batalha seja consciente, a consciência que Paulo tinha desta batalha, que nós também a podemos ter porque temos fé, porque nós acreditamos no Evangelho, porque nós temos o Espírito de Deus em nós. Por isso nós estamos conscientes de que existe esta guerra, esta milícia, esta luta dentro de nós. Uma vida controlada pela carne, ela resulta em total rejeição por parte de Deus. Quando alguém se deixa controlar pela carne ou é controlado pela carne, nós lemos que essa pessoa não herdará o reino de Deus. A pessoa que pratica esse tipo de coisa que desagrada a Deus não herdará o seu reino. Será rejeitado por Deus. É um assunto muito sério. É grave. Então nós precisamos prestar muita atenção que tipo de comportamento é esse. E a descrição está aqui. Será rejeitado por Deus por causa da imoralidade, versículo 19, por causa da falsa religião, da religião corrompida, corrupta, versículo 20. No versículo 20 e 21, os pecados sociais, nos relacionamentos com pessoas e por causa da falta de domínio próprio, da intemperança. Vamos ler então a descrição da imoralidade. O que é imoralidade? Por causa da imoralidade, algumas pessoas estão e ficarão eternamente separadas de Deus. Mas há uma luta dentro de nós. Há desejos que Deus chama de imorais. São desejos que Ele descreve como indecentes, abomináveis, coisas que Ele detesta, que Ele odeia, que Ele condena. E é uma palavra relacionada com a sexualidade. A palavra grega que significa ilícito. Um relacionamento sexual ilegal, ilícito, não é permitido. O que a Bíblia ensina claramente é que a sexualidade, o relacionamento sexual é para ser vivido dentro do casamento. Um homem e uma mulher casados podem experimentar e viver os prazeres da sexualidade. O que está fora do plano de Deus, o que está fora do casamento, o que é fora de um homem e uma mulher casados, é algo ilícito, é algo que Deus condena. Alguns exemplos: o adultério, um homem casado com uma mulher que não é a sua esposa, ou vice-versa, uma mulher que tem um compromisso com um homem, é casado e tem um relacionamento com outro homem que não é o seu marido. A fornicação é o relacionamento sexual fora do casamento, quando pessoas que não são casadas se envolvem sexualmente. Isso é obra da carne, é ilícito, é ilegal. Na lei de Deus, no desejo de Deus, não deve ser vivido, não deve ser praticado, é algo que Deus condena. A masturbação é um exemplo, quando uma pessoa procura satisfazer-se a si mesma, sozinha, manipulando, mexendo no próprio corpo para ter prazer sexual. É algo que Deus condena, é imoral, é algo que Deus não quer que aconteça. O casamento é a esfera para o prazer sexual. A homossexualidade Deus chama de abominação. Um homem casar com um homem ter um relacionamento sexual com outro homem, sejam casados ou que a sociedade reconheça que é casamento, ou numa sociedade em que não quer saber se há casamento ou se não há casamento, para Deus, que é o que importa, que é com quem vamos estar na eternidade, para Deus isso é uma abominação, é algo ilegal. Na lei dele diz que isso não pode acontecer e a igreja tem que se posicionar. Nós temos que afirmar que é algo que Deus chama de pecado e não termos problemas em gravar isto, em avisar os outros que não sabem o que é a vontade de Deus e avisar e dizer: Deus não quer, Deus não gosta. O lesbianismo é o equivalente, é a homossexualidade, mas praticada por mulheres, relacionamento sexual com animais e outras aversões e outras
demonstrações de imoralidade sexual cabem dentro desta obra da carne, este feito da carne. E vem logo no começo desta lista. Normalmente aparece no começo destas listas. Em Marcos 7 nós temos uma outra lista de desejos, em Mateus 15 também, de desejos do corpo, esses desejos fortes que desagradam a Deus, que Deus diz que é mau. Normalmente vem esta ideia, vem no começo. É um desejo muito forte, tudo que está relacionado com a sexualidade. A impureza, também muito associada a este problema, mas uma vida sem limites, uma vida devassa, alguém que não se submete ao padrão de Deus, ao padrão do bem, daquilo que faz bem. Então, a lascívia é um outro sinónimo para o excesso, aquela licenciosidade, a licença para pecar, para fazer o que lhe apetece. A lascívia, a libertinagem, usar a liberdade para dar lugar à carne. Não façam isso, Paulo adverte, a Bíblia adverte, Deus diz, não façam isso. Não usem a liberdade que sabem ter, que acreditam ter em Cristo para dar espaço para o pecado sexual, para esse tipo de comportamento imoral. Uma vida controlada pela carne resulta em total rejeição por parte de Deus. Deus rejeita aqueles que são controlados pela carne, pelos desejos da carne. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A Bíblia é bem clara. Quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. É um assunto sério. É por isso que a igreja tem que tratar com seriedade estas coisas. Nós temos que ser sérios ao falar destes assuntos. Não dá para aliviar o discurso, suavizar o tratamento. É verdade, sim, que nós temos que ser misericordiosos, nós temos que mostrar compaixão com aqueles que lutam contra a carne e que estão no Espírito, mas nós temos que mostrar a seriedade. Se não abandona esse comportamento, se não abandona esse padrão, é a Bíblia, é Deus que diz, não vai herdar o reino dele. Não vai estar com ele. Isto é sério. Isto é importante. Então, por causa da imoralidade, algumas pessoas serão rejeitadas por Deus. Mas há outros problemas que a carne traz. A religião corrupta, a falsa religião, tão comum na nossa cultura portuguesa, tão comum no mundo ocidental e oriental, as falsas religiões em toda a terra, mesmo em África, falsas religiões. Idolatria aparece a palavra em português, que significa essa adoração a deuses falsos, que envolve normalmente celebrações, festas, mas dirigidas a entidades que não são Deus. São demónios ou seres imaginários. Normalmente envolve também imoralidade sexual. E é algo que é tão comum, a idolatria. É quando se coloca algo à frente de Deus e das pessoas. Nós devemos adorar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, amar pessoas como nós usamos, como nós amamos a nós mesmos, esse é o padrão, mas as coisas são para ser usadas. O que acontece é que muitas vezes nós usamos as pessoas porque nos amamos demais a nós mesmos e ignoramos Deus completamente. Não queremos saber de Deus para nada. Muitas vezes a idolatria está envolvida com feitiçaria, que é o uso de drogas, de substâncias entorpecentes, fármacos, medicamentos, alguns supostamente para aliviar a dor, pessoas que acham que estão a sofrer muito e é insuportável o sofrimento, então elas acabam por usar e abusar de drogas, algumas até supostamente lícitas, não é? Que os governos libertam, eles
autorizam que as pessoas comprem nas farmácias. Nós devemos adorar a Deus e estar bem conscientes de que Ele quer a nossa mente. E precisamos ter cuidado com o uso de substâncias que mudam o nosso pensamento, que perturbam a nossa sobriedade. E muitos medicamentos fazem isso, afetam a nossa atenção à palavra de Deus, a nossa memória. A feitiçaria está muito associada então à intoxicação, mas à magia também, à distorção, à sedução. Pessoas que se fazem passar por mestres, por cuidadores, guias espirituais e usam esses recursos de engano, de engodo, de teatro para seduzir pessoas incautas, distraídas ou entorpecidas, embriagadas, intoxicadas com fármacos e são seduzidas porque não pensam nas coisas do alto, nas coisas de Deus, nas coisas do Espírito. Elas estão com a mente turva porque se dão esse tipo de comportamento. Alguém controlado pela carne será rejeitado por Deus por causa de falsa religião. Mas também por causa de pecados sociais, e eles são tão comuns. As inimizades, a hostilidade, o ódio, a oposição, o ser do contra. Há pessoas que são profissionais em ser do contra. Elas têm um prazer, um gosto em ser do contra. Apresentar o contraditório. Alguém está a falar, alguém está a dizer alguma coisa e automaticamente a carne, nós temos essa luta, essa tendência, não é? De já querer mostrar o outro lado. De já querer mostrar que a pessoa não está assim tão certa. Que a pessoa não está assim tão segura. Que não sabe assim tanto. E é uma tendência da carne. E há pessoas que se especializam na prática da inimizade, em querer mostrar essa hostilidade, esse ódio que gera contendas, porfia, disputa, discussões, argumento, mesmo que seja com um tom manso, um tom doce, mas mostrar que a outra pessoa não tem razão, que a outra pessoa está errada, que ela não sabe como deveria saber. Muitas vezes são os ciúmes, esse fervor, esse zelo dentro, muito egoísta, muito voltado para si mesmo, para o seu mundo, os seus desejos, uma indignação muito associada à inveja, que aparece essa expressão mais à frente, que gera ira, esse ardor, essa paixão, essas emoções, a pele a ficar vermelha, a pessoa a suar. Isso é obra da carne, dirigido contra pessoas, às vezes contra Deus, contra a sociedade, pessoas revoltadas, iradas, apaixonadas, nesse sentido de mostrar a sua fúria, a sua impaciência, a gritaria, a violência contra coisas, contra paredes e objetos. A obra da carne, que afasta de Deus. Discórdias, outro sinónimo. Intriga, desejo de colocar-se acima, um espírito partidário, faccioso. O sectarismo, de criar grupos dentro da igreja, na família, nas famílias mais alargadas entre os parentes, nos grupos de trabalho. Há uma tendência de criar este ambiente de conflito, de facção, de discórdia, e nós precisamos perceber isso. Isso é uma tendência nossa, é tendência da nossa natureza, uma rivalidade, uma competição que traz dissensões, divisões, sedição, desunião, contenda, facções, outra palavra que é sinónima, que traz essa ideia de heresia. Quando há uma divergência, quando há uma diversidade de opinião, cada um quer ter a sua opinião, a sua leitura, a sua interpretação particular de determinado ponto. E isto é grave quando acontece com a doutrina, quando acontece com a Bíblia, quando falta essa humildade para ler o texto, trabalhar com seriedade, usando boas ferramentas para interpretar o texto. Dá trabalho, mas quando nós
nos aplicamos a entender a verdade, nós percebemos muitas vezes como ela nos confronta, como ela nos constrange, como ela nos mostra este espírito de discórdia, de dissensão, de facção. E é mais fácil abrir espaço para a heresia, para esse tipo de divergência, para que supostamente haja uma união, um ecumenismo, uma casa comum entre doutrinas diferentes, entre denominações diferentes, tradições diferentes. Mas essa não é a vontade de Deus. Na verdade, até há necessidade de que algumas heresias surjam no nosso meio. Algumas fações surjam no nosso meio. Para que aqueles que são eleitos, aqueles que são aprovados, sejam percebidos. É inevitável que surjam heresias no nosso meio. É inevitável que surjam facções e dissensões e discórdias. Mas isso são provas para nós. São testes para ver do que somos feitos. Se é do Espírito, se estamos a andar no Espírito, a buscar as coisas do alto, ou se estamos a andar na carne. Se somos invejosos. Se ficamos desgostosos, chateados porque os outros estão bem. Esse desejo de possuir o que o outro tem. Normalmente acompanhado desse desprezo ou ódio por quem tem aquilo que eu gostaria de ter. São obras da carne. São pecados que atrapalham os nossos relacionamentos e que é tão comum nas nossas relações, nas nossas famílias, na nossa sociedade. Isto está a ser denunciado por Deus e a dizer: vocês têm essa luta. Não se enganem. Vocês também lutam com isso. Cuidado com o coração. Entendam bem essas lutas e andem no Espírito. Há mais ainda uma ideia que é essa da falta de domínio próprio, intemperança. Os pecados de intemperança que nos afastam de Deus. As bebedices, a embriaguez. O exagero de substâncias que causam esse tipo de sensação de prazer ou de amortecimento, de adormecimento das sensações físicas. Há pessoas que se entregam a esse tipo de comportamento. As bebedices, pessoas que não se controlam, não têm domínio próprio, exageram no uso dessas substâncias. Glutonarias, a palavra em português não transmite completamente a ideia da palavra original grega. É verdade que a glutonaria também fazia parte desse tipo de farra, de festas em que surge esta palavra, e aquelas orgias que eram bem comuns no Império Romano, no mundo gentio, grego, e que são bem comuns ainda na nossa sociedade. À noite, as discotecas, esses lugares, esses bares, essas ruas, esses becos da cidade de Lisboa, até na Amadora, nos postos de combustível, em lugares ermos, essas festas com música, com substâncias, bebedeira, às vezes com comida, mas muito álcool, drogas, e essa entrega desregrada, essa farra. E há algo dentro do ser humano a conduzir para esse tipo de ambiente. Há algo dentro de nós que chama, que convida, que atrai esse tipo de festança desregrada. Estas e outras coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro em nome de Deus, falando da parte de Deus, diz o apóstolo Paulo. Eu já vos preveni outrora, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não nos enganemos. Não dá para praticar isto durante a semana, à sexta-feira à noite, ao sábado à noite, e achar que somos de Deus no domingo à tarde, porque cantamos e tocamos e estamos com a Bíblia na mão. O outro texto, Marcos 7, diz que o que sai do homem, versículo 20, é isso que o contamina. De dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a imoralidade sexual, aqui traduzido por prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias,
o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Todos estes males vêm de dentro do homem, da mulher, vêm de dentro de nós. Isto está dentro de nós, estas coisas fazem parte de nós. Tenhamos nós nascido numa família cristã, frequentado a igreja desde bebés, ou tenhamos nascido numa família totalmente ímpia, desligada de Deus, que não quer saber de Deus, é a mesma luta, é a mesma natureza, é o mesmo coração, é o mesmo interior. Lá dentro estão estas coisas. Todos têm, todos temos estas coisas dentro de nós. E é isto que nos contamina. A velha natureza, a carne, deve ser crucificada. Deve ser atacada. Deve ser morta. Versículo 24 diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então Paulo explica que o crente é identificado com Cristo na sua morte, no sepultamento e na ressurreição. Isso está explicado em Romanos capítulo 6. Cristo não só morreu por mim, mas o que eu entendo ao ler Romanos 6 é que eu morri com Cristo. Ao ler Gálatas 2, eu morri com Cristo. Cristo morreu por mim para remover a pena do meu pecado, mas eu morri com Cristo para quebrar o pecado, a força, o poder, a influência do pecado em mim. E eu preciso anunciar isso. Eu preciso cantar isso. Eu preciso pregar isso. Eu preciso celebrar isso com o Evangelho, com a pregação da fé, com a comunhão da igreja. Eu morri com Cristo para quebrar o poder do pecado. Eu estou morto. A carne foi crucificada. Ela está em agonia, ela está a ser maltratada. Em Gálatas 2, 19 e 20, Paulo já tinha abordado este assunto. Eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Por isso, final da carta, no capítulo 6, versículo 14, longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Se eu entendi bem o Evangelho, se eu creio em Jesus, se eu tenho o Espírito porque eu ouvi a pregação da fé e o Espírito foi-me concedido, eu posso dizer não ao pecado. Eu sou livre para dizer: isso eu não vou fazer, isso eu não vou dizer, isso eu não vou sentir. Eu não quero alimentar esse sentimento. Eu não quero alimentar esse tipo de comportamento, porque eu sou de Jesus. Isso é ser cristão. Isso é ser livre. Isso é ser convertido. Isso é ter nascido de novo. Isso é ser salvo. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Romanos 13, 14. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Revistam-se de Cristo, pensem nas coisas do alto, andai no Espírito, busquem o que é do alto. Revistam-se desses sentimentos, sintam o que Jesus sentiu, o que Ele quer que vocês sintam agora. Amor, alegria, paz, sintam. O Espírito dá, Ele faz, é Ele que dá, é Ele que produz. Andem nele. É o que Paulo está a dizer aos crentes. Quem tem fé, quem tem o Espírito porque ouviu a pregação da fé. Se alguém ouviu e não creu, não tem o Espírito, não entende nada disto, não há luta nenhuma no seu interior, está entregue à perdição e à condenação. Mas quem entendeu a pregação da fé, quem creu na pregação, tem o Espírito e tem poder para dizer não ao ciúme, à inveja, à facção, à divisão, à paixão, à imoralidade, à bebedice. Tem poder, porque o Espírito tem poder. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, do seu Espírito. E nada disponhais para a carne no tocante às suas
concupiscências. O Espírito de Deus permite-nos cumprir a lei. Porque no versículo 14 nós lemos que a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, sendo pacientes, servindo o irmão. Nós estamos a amar, estamos a cumprir a lei. E é o Espírito em nós que nos permite cumprir a lei, fazer o bem ao outro, querer o bem ao outro. Mas também é o Espírito de Deus que nos permite vencer a carne, esta natureza pecaminosa. É andando no Espírito que podemos vencer a carne. A luta não é pequena, não. É uma batalha. Normalmente esse tipo de luta, especialmente com os desejos imorais, sexuais, eles vêm no início das listas. É por isso que nós precisamos tratar com seriedade esse tipo de situação, esse tipo de tentação, esse tipo de abordagem e condenar. E como igreja nos posicionar. Deus sabe as lutas que nós enfrentamos. Mas Ele também sabe o que é que nos dispôs. O que é que colocou à nossa disposição. Ele diz que nos deu tudo o que precisamos para uma vida que lhe agrada. Ele deu-nos o seu Espírito. E nós acreditamos nisso. E por isso nós nos comprometemos em nos santificar, em nos purificar. E apesar das lutas que temos passado, terríveis, cruéis, nós acreditamos que nosso Deus nos tem livrado, a nós e aos servos fiéis. Força e poder nos tem dado. Amém? Amém. É força dele, é o poder dele. Não está em nós. Não é os cursos que fazemos, não é os livros que lemos, é o Espírito que temos. É o Espírito de Deus. Ele nos tem dado força e poder. Sim, Deus é por nós. Por isso, irmãos, vamos exaltar o Senhor. Vamos honrar o seu nome. Dizendo não à carne. Dizendo sim ao seu Espírito.